Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Glória a Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glorificado seja Deus em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, te rendemos graças neste momento pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de nos amar de tal maneira, de ter enviado teu Filho amado Jesus Cristo, de renovar as tuas misericórdias sobre nós, meu Deus, para que cheguemos ao conhecimento da verdade, Senhor. A tua vontade é que todo homem seja salvo. Nós te pedimos nesta hora, abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração, tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Que a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, seja propagada, glorificada em nome de Jesus. Nos dê o discernimento dos nossos pecados, meu Pai querido, que venhamos nos arrepender, abandoná-los, sermos redimidos e lavados pelo teu precioso sangue, Jesus. Pai querido e Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos fala da conversão, do arrependimento dos nínives, ao Jonas ter pregado segundo a palavra do Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor.
porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que lhes faria, e não o fez. Glória a Deus em nome de Jesus. Então Deus, ele envia Jonas a segunda vez àquela cidade. Da primeira vez, Deus tinha dado uma ordem para Jonas. A palavra do Senhor nos diz que Nínive era uma cidade importante para Deus. Deus queria que aquela cidade viesse a converter. O Senhor, pela primeira vez, dá ordem para Jonas, para que Jonas fosse até Nínive, mas Jonas, ele foge para Tarsis. Ele pega um navio e foge. Mas o Senhor, ele levanta um vento que causa uma grande tempestade naquele navio. E aqueles marinheiros, eles amedrontados, eles tentam descarregar em meio àquela tempestade, eles clamam aos seus deuses, deuses estranhos, eles tentam descarregar o navio. Acontecendo tudo isso, Jonas se encontrava num porão, dormindo. E o mestre do navio vai lá e acorda Jonas, pedindo para que ele clame a Deus. E Jonas, quando subiu, e aqueles homens ali, eles começaram a lançar sorte para saber a causa daquela tempestade. Porque o que estava causando aquela tempestade? E ali caiu em Jonas. E Jonas reconheceu ali diante daqueles homens que Deus tinha enviado aquela tempestade por causa dele, por causa da desobediência. E por isso também aqueles homens, eles estavam ali perecendo naquela tempestade. E aqueles homens, eles ficaram assustados. O que fariam? Porque o vento era cada vez mais contrário. Então Jonas diz para que eles levantassem ele e jogassem ao mar. Quando os homens fizeram isso, Deus, ele enviou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas passou 3 dias e 3 noites ali no ventre daquele peixe. E de lá Jonas, ele fez uma oração, né? Ele pedindo a misericórdia do Senhor, e o Senhor ouviu e pediu e ordenou ao peixe para que vomitasse Jonas. Então, depois que Jonas saiu ali da barriga daquele peixe, o Senhor envia Jonas pela segunda vez a Nínive, para que Jonas pregasse contra aquela cidade a palavra que o Senhor tinha ordenado, e declarando que se aquele povo não se convertesse, Nínive seria destruída em 40 dias. Mas aquele povo temeu, aquele povo ouviu a palavra, aquele povo creu em Deus, aquele povo se arrependeu, abandonou os maus caminhos, a violência das suas mãos e se converteram a Deus. Mas era necessário que aquele povo ouvisse a Deus, porque eles estavam ali nos seus maus caminhos, em extrema violência. Eles não tinham o discernimento. Então, quando eles ouviram a palavra, tornou conhecido diante dele as suas maldades. Então, eles tiveram discernimento daquilo que eles estavam fazendo, do pecado que eles estavam cometendo, das suas transgressões, das maldades, das suas violências. Porque até então eles não tinham, eles estavam vivendo ali nos desígnios de sua maldade. Mas quando a palavra do Senhor foi até aquela cidade, eles tiveram o discernimento, e eles temeram, eles creram, eles se converteram.
E Deus viu como aquele povo tinha se convertido e não destruiu aquela cidade, porque o propósito de Deus era de fato salvar aquele povo das suas maldades. Mas era necessário que eles conhecessem a verdade de Deus, tivessem o discernimento, conhecer a palavra de Deus, por reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus. Então Deus, quando ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, foi pelo propósito de nos salvar dos nossos pecados, de nos livrar da morte eterna, do fogo do inferno. E o Senhor, ele nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, santo e imaculado, em propiciação pelos nossos pecados, como o Cordeiro para padecer no nosso lugar, para que ao nós recebermos Jesus, ao confessá-lo, a darmos ouvidos à sua palavra, crermos nessa palavra, venhamos também nos converter a ela, abandonar o pecado, nós dermos ouvidos a essa palavra, para que a gente venha se converter a ela, para que a gente venha ser salvo. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus consistiu em nos enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos reconciliar, para que nós venhamos ter comunhão com Deus. Ao nos enviar Jesus Cristo, ele nos envia a sua palavra. Ele nos envia a sua verdade para que nós conheçamos. Ele nos envia o seu Filho amado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que nós venhamos recebê-lo. Porque ele nos enviou o seu Filho como nosso Salvador.